Eu vou compartilhar com vocês uma história real de um caso do escritório. Talvez você se identifique com ele ou saiba de alguém que tenha passado pela mesma situação. É importante que a gente tenha esse conhecimento com riqueza de detalhes para que possamos assim exercer o nosso direito. Principalmente o direito do consumidor, que é um direito que atinge todo mundo, todos nós somos 24 horas por dia consumidores. Se a gente dorme, nós somos o consumidor do colchão, da energia elétrica, se acontece alguma coisa você dormindo, certo? Então é um direito que não cessa, é um direito universal, que a todo tempo ele está presente em nossas vidas. Por isso é tão dinâmico, é tão atraente, é um tema tão curioso, que nos leva a debruçar sobre ele e a criar todos os dias novos desafios, novos casos, novas situações que necessitam de julgamento. Veja bem, esse é um caso de plano de saúde. Determinada empresa, vou chamar de empresa Claritas, tá? Um nome fictício. A empresa Claritas, na ocasião com cinco funcionários, 5 integrantes de uma apólice, fez um plano de saúde. Contratou o plano de saúde com uma grande empresa de seguro-saúde. Acontece que 2 funcionários foram demitidos, tiveram que ser retirados. Para dar baixa nesses 2 funcionários que se retiraram da apólice, eu tive que entrar na justiça. Por quê? Os procedimentos administrativos que o meu cliente já tinha tentado não surtiram efeito, não funcionaram. A empresa não aceitou, ela não acatou e vinha o boleto cobrando por 5 pessoas, sendo que 2 já tinham se desligado. Pois bem, consegui na justiça 6 meses de discussão judicial, uma decisão para suspender a cobrança. A cobrança relativa aos 2 beneficiários, aos 2 funcionários que já tinham deixado a empresa. Como você explicar para um cliente que você precisa de 6 meses para fazer uma coisa que deveria ser administrativa? Ora, se eu contratei um plano de saúde para 5 pessoas, é um plano empresarial? Se eu demitir 2 da empresa, obviamente eu tenho que pagar por 3, certo? Deveria ser. Mas a empresa fingia demência, fingia que não ouvia. Por isso, gente, que eu falo para vocês, é importantíssimo guardar o protocolo, é importantíssimo guardar os e-mails, os telefonemas, se puder gravar, porque você tem que provar que você diligenciou, que você foi atrás na tentativa de resolver o problema de forma administrativa, porque hoje mais do que nunca a justiça está exigindo do consumidor que ele prove que ele tentou na forma administrativa resolver a questão. Se ele não provar, certamente vai ser mais difícil para ele resolver na justiça. Pasmem. Então, se organize, se proteja, se prepare com todas as provas necessárias. Guardando seus protocolos, seus e-mails, telefonemas, nome do atendente, horário que você ligou. Se mandar um documento, um protocolo, exija o seu protocolo, manda carta por AR. Eu já expliquei aqui no canal como que deve ser feito tudo isso, certo? Pois bem,
Depois de 6 meses, conseguimos suspender a cobrança de 2 ex-beneficiários. Com o passar do tempo, outras pessoas foram saindo da empresa. A mesma coisa, gente. Teve o mesmo problema. Você pensa que já teve um problema uma vez e que agora não vai ter mais esse problema. Por que não vai ter mais esse problema? Porque já tem uma sentença falando, empresa X, a Claritas já tem uma decisão judicial, já teve esse problema com você, então você siga aquele caminho e libere os demais funcionários que deixaram a empresa. Mas não. No segundo momento em que houve a demissão de mais um funcionário, a empresa começou a depositar em juízo o valor de 2 pessoas. Preste atenção, eram 5 pessoas na mesma apólice. 2 foram demitidas. Teve que entrar na justiça para retirá-las formalmente e cessar o pagamento do plano. Saiu outra. A empresa acreditou que dessa vez não iria ter problema. Por quê? Porque já havia uma decisão judicial, uma decisão que já dizia para a empresa de plano de saúde: empresa, se o beneficiário se desligou da empresa, não tem por que cobrar da empresa o plano de saúde dele, por óbvio. Gente, a empresa Claritas teve que depositar em juízo apenas o plano de saúde relativo a estes 2. Por quê? Porque ela tinha passado por essa experiência aqui. Ela depositou em juízo, comunicou à empresa de plano de saúde que o valor estava sendo depositado em juízo, que era para excluir essa terceira, juntou decisão judicial, porque era um caso idêntico. Mesmo assim, nada. A empresa cancelou o plano de saúde. Cancelou o plano de saúde. Isso porque estava sendo pago na justiça. Consignado. O que aconteceu? A empresa novamente teve que entrar com outra ação, novamente eliminar, novamente todos os desgastes, novamente conseguiu eliminar. Então é uma constante luta do consumidor para fazer valer o seu direito. E veja que nesse caso já existia uma decisão judicial. Você nunca vai imaginar que você vai ter tanto trabalho por uma coisa tão óbvia, mas tem. Então você precisa estar preparado para essas situações, para não deixar um direito seu tão importante quanto a assistência de sua saúde, que sempre no momento que você mais precisa, você não consegue usar. Você se proteger dessas questões e procurar imediatamente um profissional para lhe ajudar. E eu te digo mais, procure um profissional o quanto antes, quando a questão estiver no início. Porque certamente você vai ter dor de cabeça, mesmo quando você já tem uma decisão judicial. Que sirva esse exemplo para outros casos, para que você informe a quem estiver precisando de informação, para que haja rápido, que isso acontece sim, é uma coisa comum. Nós temos na área de plano de saúde inúmeros abusos, inúmeros. Eu vou falar sobre outros aqui nos próximos vídeos. São coisas absurdas que todos os dias aparecem no escritório. Como vamos ter uma sequência agora de casos verídicos, não só na teoria, vamos para a prática. Então fique atento ao próximo vídeo, se inscreva no canal, acione o sininho para você não perder nenhum dos nossos episódios.